5 minutos de gestão. Pílulas de liderança que vão mudar a sua vida. Olá, meu nome é Fabrício e estamos juntos em mais um episódio de 5 minutos de gestão. Hoje nós vamos falar sobre a sua atitude como líder. Porque na verdade não é a parte técnica, não é o teu conhecimento que te transforma de um profissional em uma liderança de alto impacto. Aliás, eu queria aproveitar para dizer para vocês o seguinte: tem um provérbio indiano muito famoso que diz que a vida é como um grande espelho. Ela devolve para nós tudo o que nós projetamos nela. Então, a maneira como cada um de nós vê a nossa vida, a maneira como você encara a sua equipe de trabalho faz toda a diferença. A vida muda quando você muda no espelho. Percebe? E queria aproveitar já para deixar uma dica de leitura para vocês hoje. Um livro que, se você é da área hospitalar, se você trabalha em instituições de saúde, leitura obrigatória, leitura de cabeceira. O livro é Liderança de Alto Impacto e Acreditação Hospitalar. Por quê? Porque no fundo, pessoal, nós temos que lembrar duas coisas importantes, ok? Liderança e qualidade são duas faces da mesma moeda. Um líder, para ele poder ser um líder de alto impacto, ele precisa, em primeiro lugar, gerenciar a si mesmo. E isso é um grande desafio. Você gerenciar você mesmo não é fácil, né? Tanto é verdade que existe, né? Se você voltar lá na filosofia, nos grandes pensadores da Grécia Antiga, você vai ver, né, que Sócrates já dizia: conhece a você mesmo, conhece-te a ti mesmo. Para que você possa conhecer melhor as pessoas, você também precisa saber por que você teve aquela reação emocional na última reunião de trabalho. Por que naquela ação ou aquela atitude de um colaborador seu despertou uma raiva gigante em você e você falou sem pensar algumas bobagens. Nessa hora, se eu não gerenciar meus próprios sentimentos, eu jamais vou conseguir gerenciar uma equipe. E essa não é uma frase minha, é uma frase de Gandhi, um dos maiores líderes que a humanidade já teve. Então, para eu ser um líder de alto impacto, eu te convido a ler o livro, a entender algumas técnicas e a olhar para você mesmo. Porque o primeiro step, o primeiro degrau para você ser um grande líder é conhecer você dentro de você mesmo. Sabe por quê? Liderança não é algo que a gente vai no supermercado e compra. Pega lá na prateleira do supermercado, leva para casa como um kit que a gente monta. Não. Liderança é um processo de lapidação de dentro para fora. E no livro de Liderança em Alto Impacto, que eu estou recomendando para vocês, tem inclusive um QR Code que você vai poder acessar numa área restrita do site da Fator RH, que é a empresa da qual eu faço parte. E nessa área restrita, você vai poder preencher um questionário para olhar para você mesmo. Você vai enxergar uma matriz com 4 janelas. A janela pública, a minha arena, tudo aquilo que as pessoas conhecem e eu conheço. Uma janela secreta, que eu sei que eu sou bom ou que eu tenho dificuldade, mas eu não deixo ninguém saber. Uma janela cega ou fechada, que eu não vejo, mas que a minha equipe vê. Geralmente são coisas que eu deveria ouvir e aprender da minha equipe, porque eu não consigo enxergar, é um ponto cego. E eu só vou conseguir melhorar essa minha janela se eu parar para escutar a minha equipe. Parar a escutar as pessoas que querem contribuir, que querem me dar feedback. E por último, uma janela desconhecida, que nem eu sei que eu tenho capacidade e nem os outros. E essa janela desconhecida, geralmente, ela aparece em grandes momentos de crise, onde você supera até mesmo aquilo que você jamais imaginava que você conseguiria fazer. Então, o primeiro passo hoje é
Lembre-se, se eu quero ser um líder de alto impacto, eu tenho que buscar conhecimento. Em primeiro lugar, de mim mesmo. Eu tenho que entender por que eu tenho emoções mais fortes em algumas situações. Quais são os gatilhos que fazem com que essas emoções fluam, né? Se eu tenho respostas impulsivas, como é que eu vou controlar isto? Talvez, e aí a dica da semana, além do livro, talvez você possa usar, já que a gente falou em filósofos gregos hoje, você possa usar o método socrático. Você já deve ter ouvido falar nisso, é muito famoso. Por que Sócrates foi considerado um grande filósofo? Porque ele tinha todas as respostas? Porque ele tinha a resposta mais correta? Não. Sócrates foi considerado um dos maiores filósofos da história humana porque ele não tinha a resposta certa. Ele tinha a pergunta certa. Perguntas são reveladoras de respostas internas, inesperadas, impensadas e às vezes impressionantes. Vou te dar uma pergunta para você pensar essa semana. Se hoje fosse o seu último dia como líder na sua equipe, mas você não pudesse mais ter acesso aos colaboradores que estão lá no teu setor, você não pudesse ter mais acesso aos seus colegas de trabalho e muito menos ao seu superior. É teu último dia de trabalho, mas você vai trabalhar sozinho, sem poder se comunicar com ninguém. Do que é que você se arrependeria? O que é que você gostaria de ter dito nesse último dia para os seus colaboradores, para os seus colegas de trabalho, seus pares e até mesmo para o seu líder? E por que é que você ainda não disse? 5 minutos de gestão. Boa semana para vocês.